É sexta-feira. Jesus ora. Pedro dorme. Judas atraiçoa. Mas domingo está por vir. É sexta-feira. Pilatos luta. O sinédrio conspira. A multidão alvoroçada. Eles nem sabem que o domingo está por vir. É sexta-feira. Os discípulos correm como ovelhas sem pastor. Maria chora. Pedro nega. Mas eles não sabem que o domingo está por vir. É sexta-feira. Os romanos batem no meu Jesus. Eles marcam-no com cicatrizes, coroam-no com espinhos. Mas eles não sabem que o domingo está por vir. É sexta-feira. Jesus caminha para o Calvário. O seu sangue escorre, o seu corpo cambaleia e o seu espírito arde. Mas ainda é só sexta-feira. Domingo está por vir. É sexta-feira. O mundo vence. O povo vende. E o mal sorri. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador à cruz. Eles pregam os pés do meu Salvador à cruz e depois erguem-no ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixem-me dizer-vos algo. Domingo está por vir. É sexta-feira. Os discípulos questionam-se o que está a acontecer com o seu rei. Os fariseus celebram. Os seus esquemas foram alcançados. Mas eles não sabem que é apenas sexta-feira. Domingo está por vir. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz. Sente-se desamparado pelo Pai. Deixado sozinho a morrer. Poderá alguém salvá-lo? Oh, é sexta-feira, mas domingo está por vir. É sexta-feira, a terra estremece, o céu escurece, o meu rei rende o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás ri-se. É sexta-feira. Jesus está enterrado. Um soldado o aguarda e uma rocha cobre o lugar. Mas é sexta-feira. É apenas sexta-feira. Domingo está por vir. Glória a Deus, amém? Bom dia a todos. E é sexta-feira, não é? Mas o domingo está por vir. A palavra de Deus ensina-nos sempre que o melhor está por vir, amém? E sabemos que ao domingo, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu no domingo? Cristo ressuscitou, amém? E foi na cruz do Calvário que o Senhor nos deu a vitória sobre o pecado, mesmo que parecesse que aparentemente a esperança tinha sido perdida e o mal estava a vencer e o mundo estava a ganhar. Gostaria de pedir que me acompanhassem à oração para que o Senhor abençoasse a sua palavra e nos pudesse ministrar. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos render-nos a Ti, Senhor, pedir a Tua graça, que é mais que suficiente e nos basta, para que Tu possas ungir os meus lábios e que a Tua palavra brote do Teu coração, Senhor, e ministre a cada um das nossas vidas e possa render-Te os frutos agradáveis diante do Teu altar, Senhor. Abençoa os ouvintes, abençoa aqueles que nos ouvem através
da rádio, através da internet, Senhor. E em todas as coisas, Espírito Santo de Deus, glorifica a Cristo, Senhor. Transforma as vidas, Senhor, e traz convencimento e revelação, Senhor, do Teu Filho, Pai. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Gostaria que me acompanhassem à Escritura em Mateus 16, 13. E o tema é bastante amplo. E vamos estar este congresso a falar acerca da Igreja de Jesus Cristo, que é bastante amplo. E há vários conceitos, ou por assim dizer, durante os últimos tempos tem-se tratado de criar conceitos ou ideias ou ideais acerca da Igreja. Fala-se acerca de plantar igrejas, iniciar igrejas, movimentos, pois tudo isso parece-me lícito, exatamente como também Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo sequer me é conveniente. Mas quando vamos à raiz da palavra, vamos exatamente encontrar o verdadeiro conceito de igreja que nasce no coração de Deus. Em Mateus 16, 13, diz a palavra do Senhor que, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam uns: bom, uns dizem que tu és João Bautista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E ele disse-lhes: então, mas vocês... Perguntou-lhes Jesus: quem dizeis vós que eu sou? Respondeu então Simão Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Esta é a primeira menção no Novo Testamento acerca da palavra igreja, e diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre esta revelação que o meu Pai dos céus a ti te entregou, Pedro. Amém? E Jesus, na realidade, Ele é a rocha. Ele é a rocha sobre a qual Ele mesmo, o mestre construtor, edificador, Ele edifica a sua igreja. Eu gostaria, de alguma forma, de nós podermos reduzir-nos, por assim dizer, com humildade àquilo que realmente Deus nos dá o privilégio de ser, que é cooperadores, ajudadores. E ser ajudador de Deus é um privilégio, porque na realidade Deus não precisa de ajuda, mas Ele de alguma forma quis nos dar o privilégio que nós fôssemos seus cooperadores a edificar a sua igreja. Amém? Assim que a igreja não é nenhum conceito humano, não é nenhum tipo de ideia que possa nascer da mente de um homem, mas nasceu do coração de Deus, nasceu desde o tempo da criação. A igreja é um organismo que tem uma vida própria, não é algo que nós possamos gerar em base a algumas estratégias para alcançarmos algum tipo de crescimento, senão que nasce exatamente do coração de Deus. E a partir do coração de Deus e a partir do poder de Deus, da exousia, da autoridade e da soberania de Deus, ela multiplica-se. Não é por nenhuma estratégia que nós possamos conceber, não é por nenhuma planificação que nós possamos efetuar, mas é sim porque está Deus, o planificador, o executor, o arquiteto da igreja, aquele que a concebeu desde antes dos tempos, aquele que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A igreja já vem de alguma maneira impressa na Trindade de Deus. Amém? E nós de alguma maneira parece que não o entendemos, mas já vem impressa na Trindade de Deus. Deus não necessitaria de nós para edificar a sua igreja, mas Ele disse: ok, vou fazer-vos colaboradores, eu vou dar-vos uma graça específica, eu vou brindar-vos com dons, eu vou consagrar-vos como ministro-vos, como sacerdócio real, santo, agradável, escolhido, separado, para que vós possais ser cooperadores comigo. Amém? Irmãos, a palavra edificar é de alguma forma uma palavra técnica, e quando nós começamos a falar, de alguma maneira, a contemplar esta palavra edificar, sempre nos leva a construir. É necessário construir. E há que construir com um alicerce sólido. E muitas das vezes encontramos edifícios que estão em ruínas, e às vezes é melhor destruir para voltar a edificar. Amém? E é necessário voltar a escavar os fundamentos. Porque o verdadeiro fundamento é a rocha que é Cristo Jesus. É a revelação das telas, é a revelação da palavra sagrada de Deus.
que não está arquitetada, que não tem, de alguma maneira, não tem nenhum kit. Não tem um kit propulsor para ir mais rápido. Vai ao tempo de Deus, vai na revelação de Deus, não vai de acordo àquilo que nós desejamos, vai de acordo ao desejo do coração de Deus. E quando nós vamos a Gênesis, vamos ao livro da criação, vemos impressa o ideal, a ideia, e começamos a ver exatamente aí, tanto na Trindade de Deus, como exatamente na criação do homem, vemos já impressa a ideia da igreja. A ideia da igreja não aparece no Novo Testamento, ao contrário do que muitos às vezes possam advogar, de que foi como um plano de recurso, porque os judeus rejeitaram a Jesus. O povo escolhido de Deus rejeitou a Jesus, então Deus teve que criar um plano de recurso. E então elaborou esse plano um bocadinho sobre o joelho. Muitos de nós estamos habituados a funcionar com planos de recursos, com planos de B, com um plano B. Deus sempre teve um único plano, um plano A. Não tem um plano B, tem um só plano que é perfeito. Amém? E a sua vontade é perfeita e agradável. Quando nós vamos a Gênesis 2, vemos outra vez a palavra edificar, quando Deus diz que tiraria de Adão e diz, faremos-lhe a Adão uma ajuda idónea. A tradução desta palavra é, edificaremos-lhe a Adão uma ajuda idónea. Aí começa-se já a ver um propósito de fazer a igreja. E aí, entre Adão e Eva, já há o tipo da igreja. Esse mesmo tipo que vemos outra vez Paulo em Efésios 5, a falar acerca do homem e da mulher, é outro tipo da igreja. Já vem refletido, que já vem posterior ao tempo de Jesus Cristo. A igreja já vem espelhada no Antigo Testamento, vem espelhada na Trindade de Deus. Na sua Trindade está espelhada na criação, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e então elabora-lhe uma ajuda idónea, edifica-lhe uma ajuda idónea, porque tinha um propósito, que era manifestar a sua igreja, desde já do Antigo Testamento, e depois mostra-lhe a Adão algo que é incrível, dá-lhe um padrão. Porque para nós, igreja, só há um padrão, e esse padrão é Jesus Cristo. E ele a Adão deu-lhe o padrão, ou seja, a Adão ele começa por ensinar-lhe algo muito simples. Porque ele diz-lhe em seguida, diz a Adão que ele fez-lhe passar todos os animais da terra. No mesmo capítulo 2, no verso 18, diz que ele fez-lhe passar todos os animais da terra para que ele os identificasse e lhes desse um nome. Então, para mim, Deus estava-lhe a dar a oportunidade dele ver que ali não havia nenhuma semelhança a Adão. E então adormeceu a Adão e sacou da sua costela a Eva. E então o que ele estava a dizer, ok, o padrão de Eva é Adão. O padrão da igreja é o primeiro, ou seja, Cristo o primeiro Adão. Amém? Não sei se me estão a entender. Da mesma maneira que Adão é o padrão para Eva, Cristo é o padrão para a igreja. Da mesma maneira que o marido representa a Cristo, a esposa representa a sua igreja. Toda a ideia, todo o ideal de igreja não pode ser um conceito humano. Irmãos, não pode ser um conceito humano. É um conceito de Deus. Outra coisa que muitas vezes nós pensamos, dizemos, quantos de nós dizemos vamos à igreja? Quantos dizem? É totalmente equívoco. Eu não posso ir a mim mesmo. Outra palavra que utilizamos é vamos fazer igreja. Não podemos fazer igreja. A igreja não é um edifício material, porque necessitamos, ou seja, podemos utilizar um edifício material, podemos utilizá-lo para congregar-nos, mas quando nós começamos a ver as vezes que se utiliza a palavra igreja, por exemplo no Novo Testamento diz, sobreveio grande temor sobre a igreja. Poderá vir temor sobre um edifício? Não, um edifício não tem sentimentos, não teme, não pode vir, não é? Então chegou a notícia destas coisas à igreja. Um edifício tem ouvidos? Irmãos, de acordo à tradição dos homens, podemos ir à igreja e podemos fazer igreja. De acordo à palavra de Deus, nós temos que ser igreja. Estamos aqui? É que é necessário começarmos a ir à raiz do ser. Nós, irmãos, estamos continuamente a tentar parecer em vez de ser.
Estamos continuamente a entrar numa cultura de desempenho em vez de ser. Deus não está realmente interessado em que nós desempenhemos uma função na igreja. Deus está interessado em que tu e eu sejamos a sua igreja. Ser igreja, não fazer igreja. Ser igreja. Não é semear a igreja, é ser enviado como igreja. E ide, ensinai tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ensinai-os, bautizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Enviou-os, não os plantou, enviou-os. Não temos que plantar igrejas, temos que ser igrejas e temos que ir como igrejas e enviar igrejas vivas. Que voltam outra vez ao princípio de Abraão. Eu te abençoarei e te multiplicarei. Amém? Que é o princípio da igreja. Não precisamos de uma estratégia. Precisamos de ser, quando nós formos a igreja de Jesus Cristo, Ele acrescentará todas aquelas almas que irão ser salvas por Ele. Amém? Esse é o seu plano. Sempre foi o seu plano desde o princípio. A seguir vamos com as denominações. A igreja não pode ser uma denominação. Amém? Não pode ser uma denominação. Ok, necessitamos uma declaração de fé, definitivamente. É importante que a igreja tenha uma declaração de fé. Declaremos a fé em Jesus Cristo e nas suas doutrinas básicas, essenciais, porque Jesus Cristo, Ele é a peça central da verdadeira teologia. Ele é a peça central, amém? Mas criar denominações não é escritural, porque isso evidencia divisão. E a divisão não vem de Deus. Muitas das vezes as denominações são criadas em base a uma revelação pontual. E esta revelação pontual tem um avivamento. E esse avivamento encontra sempre um ponto em que termina. E esse avivamento termina e começa outro avivamento. E esses avivamentos são dispensados no tempo, sem no cronos, mas no kairos de Deus. No tempo oportuno de Deus, todos devemos andelar, viver e aproveitar o tempo, porque os tempos são maus. Amém? Então devemos aproveitar esse tempo. E temos que olhar para a história da igreja. E ver aquela igreja que Deus está a levantar. Deus está a levantar uma igreja, um remanente, um povo. Deus não está num movimento segregacional, mas Deus está num movimento de união contínua. Exatamente mostra a sua trindade. E eu gostaria de poder... Porque realmente a igreja é edificada sobre uma mensagem. E o verbo era a carne e habitou entre os homens. Amém? Essa mensagem chegou ao homem. E esse chegar ao homem, a palavra de verdade gera vida. E essa vida cria um movimento. Mas esse movimento, em base aos avivamentos pontuais denominacionais, normalmente torna-se um monumento. Um monumento onde não há vida, onde normalmente se constroem estruturas que terminam obsoletas, mas sem vida, que vivem a base às memórias passadas. Mas a palavra de Deus ensina-nos a estar expectantes no porvir, a não basear-nos naquilo que já passou, mas sempre ansiar pela presença de Deus que vai estar a porvir. Deus continua a estar presente hoje, ontem, da mesma maneira que vai estar pelos séculos. Amém? Então, na verdade, temos de estar sempre em base a mensagem, homem, movimento e mensagem, porque a mensagem é aquilo que mantém a igreja viva, expectante. Amém? A mensagem é a base da igreja. Jesus Cristo é a base, é a peça central, é a pedra angular que muitos rejeitaram, mas continua a ter que ser aquilo que nos pode manter em movimento, que pode manter a nossa fé viva, pode realmente manter-nos em avivamento no meio de uma sociedade que está provavelmente muito gelada, muito petrificada, com os sentimentos totalmente adormecidos, com a consciência totalmente petrificada. Mas, no entanto, se nós esperarmos no Senhor, esperarmos na sua mensagem, Ele continuará a permanecer fiel. Jesus não diz que Ele edificará as suas igrejas. Ele diz que Ele edificará a sua igreja. Ele não tem nunca um plano B. Jamais teve um plano B. Volto a dizer, irmãos, na Trindade está espelhada a evidência da igreja. Deus é singular em caráter e natureza, mas é distinto em personalidade. E isso evidencia exatamente a igreja. Devemos ser singulares em caráter
e a natureza. Distintos em personalidade, mas isso é aquilo que exatamente manifesta a resposta à oração de Jesus Cristo, que disse: Pai, que eles sejam um da mesma maneira que eu e tu, Pai, somos um, para que o mundo saiba que eu os enviei. Amém? Irmãos, é básico. Mas, no entanto, fala-se muito acerca de conceitos de igreja. Inclusive, de alguma forma, tem-se dogmatizado conceitos de igreja. Tem-se buscado conceitos isolados. A palavra de Deus diz, em Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Há muitas pessoas que tentam ser donas da verdade. A palavra de Deus ensina em Provérbios, cada homem proclama a sua própria bondade, mas homem de verdade, quem o encontrará? Há uma única verdade e essa verdade reside em Jesus Cristo, na revelação das suas telas, da sua palavra. Amém? Temos que entender que a palavra igreja é muito mais do que aquilo que nós, penso que fomos banalizando ao largo dos tempos. Vamos à igreja, façamos igreja, plantemos igrejas. Eu acho que de alguma maneira isso é uma afronta para Deus. Ele já deu tudo. Ele deu a Jesus Cristo, que veio edificar a sua igreja. E Ele chamou-nos a nós. Deu-nos o privilégio de sermos cooperadores. E não só cooperadores, que a palavra de Deus chama-nos pedras vivas. Pedras vivas nessa edificação. Ou seja, somos pedras vivas e ao mesmo tempo somos cooperadores na edificação desta igreja. Amém? Estamos aqui, irmãos? Que privilégio. Diz à pessoa que está ao teu lado. Que privilégio é? É um privilégio. Ser uma pedra viva. Uma pedra viva. E ao mesmo tempo ser um cooperador com o mestre arquiteto do edifício. E ele não foi só o mestre arquiteto, senão que ele foi a pedra angular, a base do templo, da igreja. A igreja é a peça central do reino de Deus. Apesar de que o reino de Deus não é somente a igreja, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, paz e na alegria do Espírito Santo, conforme diz a Escritura em Romanos 14:17. Mas nós, irmãos, temos um privilégio tremendo que penso que muitas das vezes, de certa forma, vamos caindo em religiosidade, vamos caindo em apatia. Vamos caindo num estado, às vezes, passo a expressão, talvez seja um bocado forte, mas de inconsciência. Vamos ficando inconscientes às verdades que realmente podem transformar e despertar a nossa consciência à palavra de Deus e àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós vivemos no tempo do pós-Pentecostes, da dispensação, e estamos sempre à procura. Fala-se muito também acerca do avivamento da igreja. Mas para que exista um avivamento da igreja, a igreja primeiro tem que ser igreja. Então, para isso temos de deixar de fazer igreja e passarmos a ser igreja. É aquilo que eu sinto, irmãos. Eu creio que temos que deixar de fazer igreja. Temos que deixar de fazer cenários, e está bem que Deus dá-nos a possibilidade de utilizarmos meios que são úteis, inclusive para ensinar, para alcançar certos e determinados pontos que anteriormente não podíamos alcançar, mas não perdamos a essência do ser. Ser ou não ser, eis a questão. Sim, porque ao fim e ao cabo Jesus Cristo terminou por ser também o epicentro de toda a filosofia. Ser ou não ser, eis a questão. Ser igreja ou então ser o quê? Jesus Cristo falou acerca dos profetas que eles próprios desejariam ter visto aquele derramamento. Ele falou, bem-aventurados são os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver aquilo que vocês vedes e não viram, e ouvir aquilo que vós ouvis e não ouviram. Moisés teria gostado de ver aquilo que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós que sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para que possamos oferecer sacrifícios vivos. Não está de moda oferecer sacrifícios vivos. O que está de moda é ir à igreja. Porque, irmãos, para ser igreja
é necessário ser sacrifício vivo. Amém? E eu creio que o Evangelho teve uma evolução como a Coca-Cola. Eu creio que o Evangelho começou por ser como a Coca-Cola. A Coca-Cola começou por ser uma Coca-Cola clássica e depois evoluiu, não é? Passou para a Light e hoje já está na Zero e já não sei qual é que fazem mais. E às vezes nós temos a tendência de fazer o Evangelho, também passou do Evangelho clássico, o Evangelho do ser. Depois pusemos-lhe o antídoto do, bom, temos que fazer uma dieta, já não podemos fazer certos e determinados sacrifícios. Isso foram para outras culturas. Agora temos que começar a medir os tempos e tal, e começamos a encontrar muitas justificações. E então já nos começou a aplicar aquela escritura de Romanos 12, que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, provavelmente naquela altura havia outro tipo de interpretação. E, bom, isto agora, provavelmente sermos uma casa espiritual e ser de sacrifício, a fim de oferecer sacrifícios. Bom, provavelmente a gente temos que ver, tipo, se calhar o sacrifício vai ser só orar. Não, é que um organismo é um corpo conjuntado que se mexe, que continuamente tem ação. É que as pessoas às vezes na igreja, eu tenho visto isto ao longo dos tempos, vir que os lugares de destaque pensam que é só o púlpito, mas nomeadamente ali fora há que limpar as casas de banho. Amém? Estamos aqui? E é tão importante limpar as casas de banho, a ação de serviço é tão importante limpar a casa de banho, porque nós que estamos aqui vamos ter que utilizar a casa de banho. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, começando por lavar os seus pés. Amém? O rei, o mestre, a pedra angular da igreja. Irmãos, e é que não podemos... Há certos e determinados princípios que são essenciais que nós temos presente. Porque Ele comprou a sua igreja. Foi a única coisa que Ele teve que comprar. Comprou-a com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele teve que caminhar até ao Calvário para comprar a sua igreja. Então, tal como diz a Escritura em Atos 20, 28, cuidai, pois, vós mesmos de todo o rebanho, há aqui ministros. E quando Deus está a edificar a sua igreja, Ele está a edificar ministros. E ministros não são aquelas pessoas que somente são consagradas como pastores, ou como reverendos, ou como isto, ou como aquilo. Mas é todo o Filho de Deus que tem uma responsabilidade de alcançar almas para Deus. Portanto, deve cuidar dele mesmo e todo o rebanho que tem à sua volta. Porque Ele adquiriu a sua igreja com o seu próprio sangue. Porque para Deus a igreja é muito, muito preciosa. É a menina dos seus olhos. Em Mateus 13, há aquela parábola do mercador que busca um tesouro. Essa pérola, e quando encontra a pérola, depois vende tudo. E normalmente utilizamos sempre essa parábola para dizer que quando encontramos essa pérola, encontramos ao Senhor e vendemos tudo para encontrar ao Senhor. Mas vejamos-o de outra maneira. O Senhor é esse mercador. E Ele sabe o que é essa pérola. Essa pérola é a igreja. E Ele vendeu tudo, Ele deu tudo pela igreja. Amém? Entendamos-lo assim. Ele está à procura, Ele sabe qual é essa pérola. Essa pérola pelo qual Ele deu tudo é a igreja. Essa igreja imaculada, sem ruga, que Ele está a levantar, que Ele está a preparar, que Ele comprou, que Ele limpou com a sua preciosa sangue. A igreja sempre prevalecerá. As portas do Hades não poderão contra ela, diz a palavra do Senhor, conforme lemos aqui em Mateus. Mas Jesus hoje continua a edificar a sua igreja. Amém? Irmãos, continua. E conforme disse, há princípios básicos. Ele edifica a sua igreja sobre uma mensagem e não sobre nenhum homem. E nós devemos edificar essa mesma igreja na mensagem. E ele disse então a Pedro, no verso 19, que dava-lhe então tudo aquilo que ligares e desligares, é por assim dizer, dá-lhes autorização para entrar e para sair. No sentido figurativo, na realidade, refere-se à sabedoria para poder autorizar e desautorizar. Deus dá-nos, como filhos de Deus, Ele deu-nos a autoridade para ser chamados filhos de Deus, para podermos, juntamente como cooperadores e pedras vivas, poder autorizar e desautorizar. Significa poder, com sabedoria, edificar conjuntamente com o Mestre a sua igreja. É necessário ter essa revelação, receber as telas. Há uns princípios que eu gostaria de poder salientar muito rapidamente. Irmãos,
creio que nos dias de hoje, no mundo no qual vivemos, cada vez há menos coerência. Fica com esta palavra, coerência. Cada vez há mais incoerência e menos coerência. Em Atos 1:1, diz a palavra de Deus, eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou, sublinha, a fazer, diz comigo, a fazer e ensinar. Jesus não começou a ensinar, ok? Hoje em dia, há muita gente a ensinar e pouca gente a fazer. Bom dia. Olá. Há muita gente a ensinar e pouca gente a fazer. Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Jesus Cristo começou a fazer. Posso repetir? Ou seja, eu acho que a repetição às vezes coa bem pelos ouvidos. Jesus Cristo começou a fazer. Então, um princípio básico na igreja. Há que fazer. Ao ser igreja, há que fazer e ensinar. Não temos que inverter. Ensinar e fazer. Não podemos alterar, porque depois o resultado é inverso. O ministério de Jesus sempre foi em base de fazer e ensinar. Ele diz depois aqueles crerem em mim, estes sinais, estes milagres e estes prodígios seguirão em pós dele. Mas ao contrário de muitas pessoas pensam que os milagres, os sinais e os prodígios são simplesmente como uma espécie de chamariz para atrair. Jesus Cristo, no entanto, tomou a oportunidade de que em cada milagre ele sempre ensinou. Amém? Estamos aqui? Fazer e ensinar é um princípio essencial. É necessário que haja coerência e equilíbrio. Não precisamos de uma igreja que pretenda ser uma grande cabeça de conhecimento e uma grande boca a ensinar. Depois há uma ausência do fazer. E a misericórdia e a compaixão foi muito prática, se não vejamos o exemplo de Jesus Cristo. E estamos convictos, penso eu, que Jesus Cristo é a peça central da igreja. O que se passa é que cada vez há mais incoerência, então pretendemos ensinar sem fazer. A palavra de Deus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui aplica-se o mesmo princípio. Jesus Cristo ensinou, exatamente como está escrito, ele ensinava com às vezes vão-se umas palavras, com a autoridade. Ele não ensinava como que alguém que tinha ido ao seminário. Ok, fazer sem ensinar está errado. É o mesmo que ter espírito sem verdade. Porque é de uma coisa, algo que eu sinto e quero, eu encontrei aqui 3 palavras para dizer, ou seja, para mim, ativismo sem ensinamento leva à apostasia. Ser muito ativo e não ter doutrina leva à apostasia. Mas agora também o contrário é complicado. Porque leva-nos, se não termos a base do ensinamento, se não nos acompanhamos, simplesmente estamos em contínua atividade e não temos a base do ensino, então, ao fim e ao cabo, terminamos por ser escravos, por assim dizer, da atividade. Então tem que haver um equilíbrio. A obediência à doutrina é aquilo que nos mantém como pedras vivas e é aquilo que nos mantém a edificar a sua igreja, juntamente com o edificador. Paulo escreveu a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás-te a ti mesmo e a todos aqueles que te ouvem. Agora, ensinar sem fazer também está errado. Significa, ensinamento sem consequência da atividade conduz à apatia. Por isso é que eu penso que há muitas congregações de irmãos, muitos lugares de reunião que estão apáticos. Simplesmente nessa dinâmica de congreguemos-nos hoje, congreguemos-nos amanhã, mas não têm uma consequência
do ensinamento. E é necessário haver um fruto do ensinamento. Amém? Porque Jesus Cristo exatamente fazia e ensinava. Por isso é necessário que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvidores, tal qual como está escrito em Tiago 1:22. E em seguida há outro princípio que está escrito em Atos 1, capítulo 1, do 7 ao 8, que é o princípio de saber esperar, testemunhar e saber esperar. Respondeu-lhe: a vós não vos compete, quando os discípulos estavam inquietos e perguntavam-lhe a Jesus, quando ele esteve por 40 dias com eles, 40 noites a ensinar-lhes acerca do reino dos céus, e estavam inquietos em saber acerca de quando é que seria retornado o reino de Israel. Estavam preocupados, era uma questão, quando é que vem outra vez a glória, quando é que outra vez há outra vez a soberania. Na realidade era uma inquietação, não queriam estar baixo domínio. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos, o cronos, aqui o tempo temporal, e as épocas, neste caso que é o kairos, ou seja, o tempo da dispensação de Deus, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas vós recebereis poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Aqui há duas definições de tempo. Então temos que saber estar no tempo que Deus nos permite estar no cronos, neste tempo quantitativo, e esperar quando Deus realmente dá o derramamento da sua autoridade, da sua soberania, para vermos uma ação sobrenatural, uma dispensação do poder de Deus. E a chave para isso é que nós saibamos aproveitar o tempo. E o tempo eficaz, que é exousia, neste caso, que é uma palavra grega que está aqui implicada, que é quando Deus exerce a sua autoridade, a sua soberania, e Ele dá-nos o poder para quê? Para poder testemunhar, orar, anunciar as suas boas novas, evangelizar. E essa é a nossa eficácia. Ao ser igreja, temos que permanecer a fazer e a ensinar, a levar em prática a verdadeira, pura religião imaculada, que é atender à viúva e ao órfão e a guardar-nos deste mundo sem mancha. E ao fazer isso, estamos a fazer a comissão que Deus nos dá a nós como igreja. Estamos a participar na edificação da sua igreja. E então, Deus, no seu tempo, manifesta. Deus manifesta o seu poder e revela esses avivamentos pontuais, exerce a sua eficácia. Necessitamos saber esperar. Em Isaías diz, capítulo 40, verso 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Os jovens têm a tendência de ansiar, querem alcançar. Isso leva ao cansaço. Temos que saber esperar, testemunhar, levar a cabo a comissão que Deus nos encarregou ao ser igreja. E esperar, confiar na sua palavra, nas suas promessas, porque aquilo que Deus iniciou, Ele levará a cabo. Ele não é homem para que falhe. Amém? Mas aqueles que esperam no Senhor continuamente renovarão as suas forças, subirão com as asas de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? E um terceiro princípio, e termino com este terceiro princípio. Este terceiro princípio creio que é um desafio para todos nós. É necessário ir mais além. Vivemos num mundo de conformismo, cada vez vivemos mais cómodos. Temos informações na ponta das mãos, ou seja, vivemos completamente inquietos. Nos telemóveis entram os e-mails, entram as redes sociais. Continuamente estamos ligados a tudo ao mesmo tempo. Temos o mundo na palma das mãos, já o mundo no relógio. Agora já estão à venda os óculos da Google. Isto é um contínuo. Cada vez o homem torna-se uma pessoa cómoda. Conforma-se. E isto, temos a ter, não, isto passa com o mundo, passa com... Não, isto está-se a infiltrar nos filhos de Deus. Parece que não sabemos manter uma separação, não sabemos fazer uso daquilo que nos é necessário, daquilo que nos é conveniente e rejeitar aquilo que nos é lícito, mas provavelmente é-nos inconveniente. Então é necessário ir para além do conformismo. E é necessário passar a ser, em vez de desempenhar. E isso é necessário ir mais além. Na igreja, por assim dizer, inicial, primitiva, como se lhe chama,
tiveram um problema, ou seja, entre os discípulos. Foi necessário que se cumprisse a Escritura e houve o filho de perdição, Judas. Então foi necessário que houvesse alguém para tomar esse lugar. E continuamente, infelizmente, é necessário que alguém se levante à altura da ocasião. Alguém que esteja disposto a ir mais para além. Não é alguém que esteja dotado. Irmãos, não é alguém que esteja preparado, porque é Deus quem levanta, é Deus quem adiestra, é Deus quem prepara e é Deus quem envia. Porque é Ele mesmo quem edifica. Então dizem Atos 1:25, para tomar o lugar deste ministério apostolado do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E veremos que, continuamente viremos que, ocasionalmente vemos algum irmão, algum servo, algum ministro que por alguma razão, por algum motivo, por algum engano do inimigo ou por algum desvio do seu próprio coração, porque às vezes continuamente estamos a crucificar o inimigo, mas nós somos responsáveis daquilo que Deus nos dá a revelação e somos responsáveis de guardar-nos a nós mesmos sem mancha deste mundo. Amém? Quando nós recebemos a revelação da verdade, ninguém tem mais responsabilidade de guardar-nos em santidade do que nós mesmos, porque Jesus já nos comprou com a sua própria sangue. Amém? Ele já nos dá a sua guarda, a sua proteção. Não podemos nós descuidar-nos de tão grande e preciosa salvação. Então é necessário levantar-nos à altura da ocasião. É necessário atender ao chamado. A quem enviarei? A quem irá? Olha, vai tu, eu estou ocupado. Não, é que eu tenho que cuidar, terminei agora de casar-me, então tenho que cuidar de... Não, é que tenho uma junta de bois. E ao fim e ao cabo parecia que estavam todos ocupados. E às vezes parece que estamos todos tão ocupados na nossa agenda que não temos nem sequer tempo para estar a sós com Deus. Não temos tempo sequer para meditar com o Senhor. Estamos tão ocupados que não temos tempo para ser igreja, mas temos tempo para fazer igreja. Para desempenhar. Para actuar. E Deus não está à procura de atores. Porque há lugar para atores em Hollywood, em Los Angeles e em Bollywood, na Índia. Há uma grande atividade da indústria cinematográfica. Mas Deus chamou-nos para ser e não para fazer. Nós somos o seu templo, templo sagrado. E nós pensamos que provavelmente, às vezes olhamos para a igreja, mas naquele tempo aquilo foi grande avivamento, 3.000, eu gostaria de ter... E estamos sempre a olhar para trás. E estamos a perder o momento. Porque agora é o momento. Agora é o momento. E Deus neste momento tem algo especial. Só que nós, como estamos a olhar para trás, ou provavelmente perdidos no tempo, não nos damos conta do que é que Deus quer fazer. E Deus está a atuar, porque o seu braço não se acortou, a sua mão não se restringiu, a sua palavra não deixou de ter efeito, o seu espírito não deixou de querer atuar. Mas provavelmente nós estamos indisponíveis porque ou estamos a olhar para a igreja passada e pensamos que aquilo... Ou para o início de, o que se me passou antes e aquela experiência que eu tive, e não damos conta da experiência que Deus nos quer dar agora. Não estamos expectantes do agora. E agora Deus quer dar-nos algo. Quer chamar-nos para ir mais para além. Para estarmos expectantes ao que Deus está a fazer agora e provarmos aquilo que Ele ainda vai fazer mais além. Porque necessariamente, irmãos, todos, muitas das vezes, ou quase sempre, não estamos à altura do chamado. Mas é Deus quem separa, é Deus quem limpa, é Deus quem prepara e é Deus quem nos faz levantar à altura da ocasião. E simplesmente temos que estar preparados. Porque Deus, irmãos, eu quero terminar com esta escritura e pedir a todos os irmãos que nos levantemos só por um momento e pedir aos irmãos do louvor que possam subir. Poderemos passar por tempos nos quais estamos a passar por dificuldades no ministério, provavelmente por dificuldades a nível familiar, pessoal, mas Deus não desperdiça uma única oportunidade. Deus não desperdiça a dor, Deus não desperdiça a prova. Somente temos que estar conscientes do momento e permitir que Deus faça a sua obra. Com o Senhor, falhar nunca é fatal.
Se nós nos voltamos para o Senhor e reconhecemos que na realidade passamos muito tempo a querer fazer igreja, a querer plantar igreja, ou talvez a querer desenvolver algum conceito que não é o seu conceito, e que na realidade reconhecermos que falhamos e pedirmos ao Senhor que queremos ser a sua igreja, somente ser. Deus nos dê essa graça para ser. Não somos mais nem menos, somos aquilo que Deus nos dá a graça para ser. Deus vai mostrar-nos agora que é o tempo oportuno, o seu tempo para a nossa vida. E Deus seguramente tem algo especial para cada uma das nossas vidas. E Deus vai levantar-nos à ocasião e vai nos levar mais para além do que aquilo que nós já vamos poder imaginar. E Deus tem algo sempre muito melhor daquilo que já passou. E tem algo muito especial para este ministério, para esta casa que Ele levantou. Aquilo que está por vir é sempre melhor. E não podemos contemplar, ante muitas vezes tantas pressões e opressões e dificuldades. Mas, irmãos, em Miqueias 7:8 diz: não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando eu me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mesmo nos momentos mais ténues na nossa vida, o Senhor será a nossa luz. Ele fará-nos levantar. É Ele que nos guiará por sendas de morte. Ele é o nosso bom pastor. Temos simplesmente que dispor o nosso coração a ser a sua igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, agradecemos-te esta manhã, Pai. Pai, pela Tua palavra, Senhor. Porque Tu, Senhor, nos fazes participantes, meu Deus. Cooperadores contigo, pedras vivas, meu Deus. De um edifício, de um templo sagrado. Senhor, de uma comunidade, de um povo, meu Deus. Todos, meu Deus, somos singulares em natureza e carácter, meu Deus. Jesus Cristo, Senhor. Unifica-nos em Ti, Senhor. Segue a levantar um edifício santo, Senhor. Purifica-nos, meu Deus. Senhor, e que caiam por terra, meu Deus, todos os preconceitos, Senhor. Todos os conceitos humanos, meu Deus. E que Tu, meu Deus, sejas o centro das nossas vidas, meu Deus. O epicentro, Senhor. Pai, que tudo possa sempre revolver à volta de Jesus Cristo, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu peço que sejas Tu, Senhor, a ministrar-nos neste tempo, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, Pai. Pai, no nome de Jesus, se há alguém aqui a passar por dificuldades, se há aqui no nome de Jesus Cristo algum irmão, Senhor, a passar por tempos ténues, Senhor, se Tu a sua luz, e levanta-o, Senhor, levanta-o para além daquilo que eu possa imaginar, Senhor, neste momento, Senhor, de dificuldade ou de prova, Senhor, porque Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, Tu és a igreja, Tu és a mensagem viva. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos nesta manhã. Rendemos a Ti toda a honra e toda a glória por sempre. E queremos adorar-Te agora, Pai. Queremos render todo o nosso ser diante de Ti, Senhor. Ministra-nos, Espírito Santo. Ministra-nos, Espírito Santo. Sim, Senhor. Queremos render-nos a Ti, Senhor. Render todo o nosso ser diante do Teu altar, Senhor. Ser a Tua igreja. Eu vivo para Ti, em cada palpitar, enquanto haja alento em mim. Deus faz Tua obra em mim. Faz a Tua
vivo